Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Como eu antecipei que aconteceria hoje no Paulo Figueiredo Show, aqueles que não assistiram, eu recomendo que assistam o programa de hoje. Nós tivemos uma mudança significativa no cenário das relações do Brasil com os Estados Unidos. E eu vou dar um pouquinho de contexto, né? A notícia é que uma deputada americana, a deputada Maria Salazar, de quem a gente falou aqui já bastante no programa, apresentou hoje, agora há pouco, um projeto de lei no Congresso nos Estados Unidos que negaria a entrada nos Estados Unidos ou deportaria, caso ele estivesse aqui, o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros do STF e até mesmo agentes da Polícia Federal. Então é importante que vocês cliquem aí no like, porque eu vou explicar algo que a imprensa americana não está entendendo. É muito difícil ter o pessoal da política brasileira, os jornalistas brasileiros, o pessoal não entende como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos. Então, se você está querendo entender de fato o que está acontecendo, quais são as consequências, o que isso implica e o que isso não implica, eu vou ser bastante descritivo aqui para vocês e desembrulhar o que está acontecendo. Bom, em resumo, a deputada republicana Maria Elvira Salazar, representante aqui da Flórida, que vocês viram comigo alguns dias atrás, apresentou hoje um projeto no Congresso dos Estados Unidos que vai poder impedir a entrada de autoridades estrangeiras que estejam acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele é mencionado explicitamente como alvo desse projeto, que o projeto que se chama No Censors on Our Shores Act, ou Lei de Nenhum Censor nas Nossas Costas, ou dentro do nosso território, digamos assim, ele propõe uma emenda à Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que, se for aprovado, permite que oficiais estrangeiros, incluindo os ministros do STF, sejam considerados inadmissíveis ou até mesmo deportados caso eles sejam acusados de violar os direitos da primeira emenda de americanos. O que são os direitos da primeira emenda? São os direitos, por exemplo, à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa. A Salazar fez um comunicado para a imprensa e, embora o Alexandre, que menciona o Alexandre de Moraes especificamente, e embora o Alexandre seja o único ministro mencionado, tecnicamente o projeto pode afetar todos os membros da Corte Brasileira que estejam acusados de ações semelhantes, inclusive policiais federais. Tá? Então, é óbvio que isso tem uma conexão grande com o caso da suspensão do X, e volto a dizer, a gente está explicando aqui, vou explicar um pouco do passo a passo da construção que foi feita para que isso acontecesse. E eu expliquei hoje um pouco no Paulo Figueiredo Show que existe um planejamento para que a coisa tenha chegado a esse ponto. Eu acho que a esquerda não está acostumada a trabalhar com pessoas que têm um planejamento. Primeira etapa do nosso planejamento aqui no exterior foi o processo de conscientização da situação do Brasil, do fato de que o Brasil não é mais uma democracia e é uma ditadura. A gente começou a soar o alarme, eu digo a vocês, em novembro de 2022, antes do meu visto, passaporte, antes do minhas contas serem bloqueadas, etc, etc, novembro de 2022. Só que a gente não tinha muitos caminhos. Uma coisa que a direita brasileira não fez, com exceção do Eduardo Bolsonaro, que sempre ajuda bastante, foi a construção de pontes com a direita do resto do mundo. A esquerda é muito bem articulada, a direita não é. Então a gente, até para poder explicar o que estava acontecendo no Brasil, a gente não tinha caminho. Você bate na porta e você não é recebido. Não é assim, você chega, toca a campainha lá num deputado e o deputado vai te receber. Não, você tem que ter acesso, né? Conseguir ter acesso para sentar com as pessoas. Eu me lembro que a própria deputada Salazar, as primeiras 3 vezes que eu estive no gabinete dela, eu não fui recebido por ela, fui recebido por assessores. Né? Uma das vezes que eu cheguei lá, eu até a cumprimentei e ela não quis perder 1 minuto conversando comigo. Aí, amigos em comum vão lá, ligam para ela, explicam quem a gente é, você vai conversando, a mulher te vê no Tucker Carlson e fala, pô, esse cara talvez seja importante. É uma construção que vai sendo feita.
E a gente está falando de uma deputada, no caso da deputada Salazar, que é simplesmente a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, dentro do Comitê de Relações Exteriores. Ela é aquela que segurou a foto do Alexandre de Moraes lá no comitê, que teve aquela troca bacana comigo naquela audiência que eu fui participar. E a audiência foi fundamental. Então você tem um processo de uma comitiva que foi... Eu faço muita questão de frisar isso, porque tem muita gente atrapalhando e pouca gente ajudando. Então, quando a gente chega lá, o carrapato lá do saco do Olavo fala, foi ver, brasileiros foram no exterior conversar com o Jorge Santos, numa comitiva que tinha tido, pela primeira vez, eu tinha conseguido trazer deputados brasileiros, à exceção da Carla Zambelli, que tinha vindo comigo uma vez antes, de peito aberto aqui, tadinha, foi muito corajosa. Depois começaram a vir, veio o senador Girão, foi uma comitiva grande aqui, o Nicolas encontrou com a gente, o Gaia, etc. Vieram encontrar e a gente também encontrou então o deputado Jorge Santos, que ajudou muito, sempre ajudou muito em todos os processos que pôde. Aí as pessoas, a direita brasileira vai encontrar Jorge Santos. Todo foi um processo de construção. Você vai encontrando as pessoas, vai explicando, café da manhã, dei palestra para mais de 30 deputados explicando a situação do Brasil, vai em todos os programas, e a gente vai explicando o que se passa no nosso país. Porque a gente não tem mídia explicando o que vai acontecendo. Digo que até para a mídia tradicional americana, que começou a mudar o tom, a gente tem que ir explicando o que está acontecendo. Alguns de vocês não gostam do meu contato lá com a Malu Gaspar. Se soubessem o pessoal daqui dos Estados Unidos, da mídia americana, as Malu Gaspares aqui americanas, que eu tive que encontrar, que eu tive que explicar, que eu tive que persuadir sobre o que estava acontecendo, apresentar dados. Esse é um processo e tem um plano. O plano era conscientização, participação no máximo de programas de televisão possível, audiência com os deputados, várias visitas. Nós tivemos em seguida viria a audiência pública, que foi o grande momento onde a gente pôde registrar nos anais do Congresso dos Estados Unidos o que estava acontecendo no Brasil. E aí muita gente, o que saiu da audiência? As pessoas são muito imediatistas. Elas não percebem que há um curso, né? Que as coisas têm um princípio meio fim. Você não chega amanhã e fala assim, vou bater na porta de um deputado, ele vai lá e vai cancelar o visto do Alexandre. Não. Você tem que ter um curso, você tem que ter um consenso, você tem que conversar com vários deputados, ele não vai tomar uma iniciativa que ele acha que vai ser um tiro na água, né? A gente está falando de pessoas muito sérias. Aí você vai lá, bate, conversa, continua conversando, vem as notícias que confirmam aquilo que você estava dizendo lá atrás. Então, caramba, o ex saiu do Brasil, então aquele cara que esteve aqui não era um maluco. Ele tinha razão no que ele estava falando, né? O Alexandre me ajuda muito, porque ele, nos seus atos ditatoriais, com o que fez, por exemplo, com o Felipe Martins, etc., ele vai confirmando as coisas que a gente vai anunciando aqui. E isso nos ajuda muito. Esse é um processo que nos ajuda muitíssimo. Daí nós tivemos a audiência, o passo seguinte da audiência, a audiência na qual a própria Maria Salazar levantou lá a foto, o passo seguinte da audiência foi a intimação do Alexandre de Moraes pelo deputado Chris Smith, colega da Maria Salazar, a que o Alexandre apresentasse o contraditório. O Alexandre não apresentou o contraditório e foi dito, uma vez que você não apresentou o contraditório, mostrei hoje uma carta do Chris Smith explicando isso. Uma vez que você não apresentou o contraditório, você tem todo o direito. Eu não tenho jurisdição sobre o outro país. Mas nós vamos apresentar leis que valham para a nossa jurisdição, para o nosso território americano. Então, os Estados Unidos, de fato, não podem tomar nenhuma medida que tenha efeito no Brasil. Mas eles podem tomar medidas que tenham efeito nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E foi exatamente isso que aconteceu. E esse eu vou explicar aqui no final do programa, no final da live, essa foi uma das iniciativas que vem por aí. E eu acho, volto a dizer, de acordo com o programa de hoje, tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Não teve uma coisa que eu falei, olha, vem alguma coisa aí, e essa coisa não veio. Então, de novo, aí a gente consegue reunir a comunidade brasileira para apoiar a campanha da Salazar, para mostrar como o Brasil é uma força política dentro dos Estados Unidos. O senador Rick Scott, o trabalho feito junto, Conhece Brasil,
de 18 de outubro, tem um outro evento grande para muitas pessoas, de novo para Maria Salazar. Gera interesse dos parlamentares sobre a comunidade brasileira, sobre os votos da comunidade brasileira, sobre a capacidade de arrecadação com a campanha brasileira, que nos Estados Unidos doação de campanha é uma coisa muito robusta. Então, esse evento que eu organizei para Salazar foi um evento fechado para pessoas aqui de altíssimo nível, alto nível de empresários, alto nível vieram autoridades do Brasil, alto nível mesmo. E a gente teve a oportunidade de passar 1h30 conversando sobre o que estava acontecendo no Brasil, até que a gente desembarcou agora nesse projeto de lei que eu vou explicar para vocês. Mas antes é importante vocês entenderem quem são estes deputados. Maria Salazar, ela era mais ou menos fazia o que eu faço. Ela era uma jornalista de televisão, como eu fui de televisão, que fez entrevistas com grandes personalidades mundiais. A Maria Salazar é descendente de cubano e ela foi uma das poucas jornalistas, se não a única, nos Estados Unidos a entrevistar o Fidel Castro, numa entrevista de 1 a 1. Entrevistou o Pinochet. Desde que se tornou deputada, há 2 mandatos atrás, ela tem sido uma das grandes defensoras da questão das liberdades na parte da América Latina. É muito respeitada, é uma pessoa dentro do Congresso muito respeitada. Pessoalmente, tem sido muito agradável, muito interessante lidar com ela, porque ela é focada, ela é muito objetiva. Então, é engraçado que você vai conhecendo os deputados aqui e você vai conhecendo a personalidade de cada um deles. Então, o Chris Smith tem grandes qualidades, as coisas com ele se movem um pouquinho mais devagar, né? Ele é o membro mais antigo do Congresso, é um cara um pouco mais senhor, etc. A Maria Salazar, ela parece um gavião. Ela olha o que ela vê, ela vê o que ela quer pegar, ela vai em cima, pega e arrebenta. Estamos falando de uma deputada, uma águia mesmo. E a gente tem nesse projeto, num projeto só dela, o que é bacana, porque ele é um projeto que sai com o apoio da Flórida e da Califórnia. Já nasce com o apoio de 2 deputados com enorme peso dentro do Partido Republicano. O outro foi o Darrell Issa, que é um congressista muito importante da Califórnia. Ele é descendente de imigrante libanês, né? Um cara de enorme sucesso empresarial, fundador de uma empresa de eletrônicos, de empresa de segurança de eletrônico para automóveis, etc. E é um dos membros mais ricos do Congresso dos Estados Unidos. A Maria Salazar é bem rica também, mas o Darrell é bilionário, né? É multimilionário. Em 2000, ele resolveu entrar para a política e já está há 24 anos no Congresso. Ele foi... em 2000, durante um certo período, ele foi o presidente do Comitê de Supervisão do governo, né, que é um comitê muito importante aqui, um comitê que fica revendo as atividades do governo durante o governo Obama, e ele era muito crítico ao governo Obama. Então, um dos caras muito respeitados, é uma figura muitíssimo respeitada. Dentro da Califórnia, você pega um congressista que está dentro da Califórnia e que já está há tanto tempo no Congresso, 24 anos, não é, digamos assim, é um cara já cascudo dentro do Congresso. Bom, o que disse, deixa eu botar aqui, o que disse o documento que eles enviaram hoje, o comunicado à imprensa, tá aqui, ó, diz assim: hoje, a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, Maria Elvira Salazar, e o deputado Darrell Issa apresentaram uma proposta de lei para tornar inadmissíveis nos Estados Unidos os funcionários estrangeiros que violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, não estou inventando aqui, não. Isso está escrito aqui no press release, né, no documento de imprensa deles. Diz assim: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, está na vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como o Elon Musk, decretou a presidente Salazar. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os promotores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Vejam bem, o que uma deputada está dizendo aqui, e eu quero dizer para você que vem novidades a esse respeito, é que ela está dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na terra dos livres, você não é bem-vindo nos Estados Unidos da América. Então ela diz: a lei, nenhum censor em nossas
costas, né, o No Censoring in Our Shorts Act, especifica que funcionários de governos estrangeiros que agirem contra cidadãos americanos enquanto estiverem nos Estados Unidos, de forma que violaria os seus direitos da primeira emenda se ocorresse nesse país, podem ter a sua entrada negada nos Estados Unidos ou serem deportados e enviados de volta para casa, caso eles estejam aqui. O projeto de lei altera especificamente a lei de imigração e nacionalidade para considerar inadmissível e sujeito à deportação dos Estados Unidos qualquer funcionário estrangeiro que viole os direitos da primeira emenda dos americanos em solo americano. A presidente Salazar defendeu a causa da liberdade de expressão no Brasil em uma recente audiência, comigo lá como testemunha, que detalhou a repressão do governo brasileiro contra usuários do X que discordam deles politicamente. Ai, Paulo, você passou vergonha. Ai, o que aconteceu daquela audiência? Tá aí o que está acontecendo daquela audiência. É que as pessoas são realmente... E eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, ele falando, quem sabe tem que ter paciência e compreensão com quem não sabe. Então, as pessoas que não sabem do que estão falando, eu tenho que ter paciência e compreensão, que elas não entendem o rumo das coisas. E às vezes parece arrogância, não sei o que, mas não, tudo que eu estou dizendo que eu ia fazer, eu estou fazendo. Não tem arrogância. Isso não é por mérito meu, não. Todo o mérito e toda a glória é de Deus que permite que isso seja feito. Eu tenho a honra de ser o instrumento da justiça, da verdade, do bem, da vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que fazer o certo, trabalhar para restaurar a liberdade de expressão do nosso povo oprimido, é fazer a vontade de Deus. Diz aqui, todos estamos... Ela disse, falas da Maria Salazar, aspas, todos estamos cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ah, todos estamos cientes. Pô, chegamos ao ponto onde todos estamos cientes. Não tínhamos um ponto onde todos estávamos cientes. Então, no STF, que está mirando Elon Musk bloqueando o acesso ao X, uma empresa americana de capital fechado. Mas os direitos de liberdade de expressão dos americanos também estão sob ataque em todo o mundo e em muitas nações que poderíamos não esperar, disse o deputado Issa. Com a lei Nenhum Censor em Nossas Costas, os funcionários de governos estrangeiros serão notificados, ou melhor, recebem um recado. Neguem aos nossos cidadãos seus direitos da primeira emenda e este país negará sua entrada na América ou lhes mostrará a porta de saída. É muito forte, não é pouco forte. É muito forte. Não caiu do céu. Eu digo para vocês que, para a gente, volto a dizer, esse não vai ser o único texto, não é um único projeto, mas para a gente chegar a esse concreto, que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente chegar, tá aqui o projeto oficial, tá? Esse documento é o documento oficial da Casa dos Representantes. Tá aqui o texto. Lei para tornar, tá, o que diz o texto aqui, lei para tornar inadmissível e deportável qualquer funcionário do governo estrangeiro que se envolva na censura de discurso americano. Eu vou ler o texto e vou explicar mais ou menos para vocês do que ele se trata, tá? Mas tem um componente aqui importante da lei americana. Primeiro, que existe uma lei de imigração e nacionalidade, o tal do INA Act, é a lei que regula toda a parte migratória nos Estados Unidos. É um calhamaço desse tamanho que diz quem pode ter visto, quem não pode ter visto. Não é Bangu, né? É tudo organizadinho. E diz também quem não pode ser admissível para entrar dentro dos Estados Unidos. E tem dois componentes dentro da lei de INA. Uma questão é a inadmissibilidade. A segunda questão é a deportabilidade. Inadmissibilidade diz que você não é admissível para entrar nos Estados Unidos. Diz o seguinte, basicamente, diz que existe uma série de condições que, se você violar, se você for membro de uma organização terrorista, por exemplo, você é inadmissível, não importa o que você faça, você não pode ser admitido, ou seja, recebido, você não pode entrar dentro dos Estados Unidos. E, portanto, você não recebe visto e, portanto, seu visto é cancelado. O segundo componente tem a ver com a deportabilidade. Diz o seguinte, se você já está em solo americano, se você entrou de alguma forma em território americano e você em algum momento violou uma dessas condições, você passa a poder ser passível de procedimentos de remoção, deportabilidade, você passa a poder ser deportado. E é muito difícil explicar isso para a imprensa brasileira, mas eu estou tentando explicar de forma bastante simples. Então, o que diz a lei, né? Essa lei pode ser citada como
Lei nenhum censor em nossas costas. Seção 2. Inadmissibilidade, deportabilidade relacionadas à censura de discurso. Inadmissibilidade. A seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade é alterada, adicionando-se ao final o seguinte, parágrafo J, outra censura. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de um governo estrangeiro, foi responsável por ou executou diretamente, a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos, que, se cometido por um funcionário do governo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, é inadmissível. E aí entra na questão da deportabilidade, que é outro capítulo da lei, a parte da deportabilidade, que basicamente diz que um estrangeiro que faça a mesma coisa pode ser deportado. Então fica inadmissível, não pode entrar, e se tiver aqui é deportado. Ah, Paulo, mas eu não entendi o texto da lei. E eu vou explicar para você. O objetivo principal é criar mecanismo para impedir a entrada ou permitir a deportação de funcionários de governo estrangeiro que tenham sido responsáveis por atos de censura contra cidadãos americanos em solos americanos. O que significa isso? Significa o seguinte: nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. A primeira emenda dá uma série de poderes, de direitos. Deixa eu dizer melhor. A primeira emenda protege uma série de direitos que todos nós temos nos dados pelo Criador. O que diz? Diz o seguinte: nós temos liberdade de expressão de opiniões, nós temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de reunião, né, manifestação, etc, etc. Nós temos liberdade religiosa. Essas liberdades são as protegidas pela primeira emenda. Nos Estados Unidos, é proibido que o governo viole esses direitos. Então não existe o que Alexandre faz no Brasil nos Estados Unidos. Alexandre não pega jornalista e tira perfil. Não existe um ministro, nem juiz nenhum, pegando um jornalista e derrubando o perfil dele. Isso é absolutamente proibido aqui. Então o que diz a lei? Ela diz o seguinte: o que é proibido aqui passa a ser proibido fora daqui contra cidadãos americanos em solo americano. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Ou residentes, né, que normalmente estão debaixo da mesma lei, como o meu caso, o Constantino. A gente trabalha aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui nos Estados Unidos. Seja cidadão ou residente, no caso, tanto faz. No caso da lei específica para cidadão. Então, vou pegar o exemplo do Constantino. Constantino é cidadão americano, está aqui nos Estados Unidos. Existe uma ordem de remoção do perfil dele das redes sociais. Essa ordem flagrantemente se encaixa nessa lei. É um cidadão americano que está dentro dos Estados Unidos fazendo o seu trabalho e tem um agente de um governo estrangeiro violando os direitos da primeira emenda do Constantino, ou do Paulo Figueiredo, ou de qualquer outro que seja residente ou um cidadão americano. No caso especificamente, cidadão. Normalmente, as leis para cidadão também acompanham residente, né? Os únicos casos que isso não vale são votação, trabalho de júri e ser eleito para cargo público. Mas não importa. No caso, a violação é absolutamente flagrante. Então, hoje, o Alexandre de Moraes está violando essa lei. Não só o Alexandre de Moraes, mas como os atos do Supremo Tribunal Federal são validados pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, estes atos também são cometidos pelos outros ministros. Então, a violação acontece por todos os outros ministros. E mais, procuradores e subprocuradores do Ministério Público que se manifestem nessa direção, agentes da Polícia Federal e principalmente delegados da Polícia Federal que são parte dentro do processo e que estão agindo. Eu volto a dizer, o texto da lei fala: funcionário de um governo estrangeiro responsável por ou que execute diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos. Qualquer ato. Então, qualquer um de nós aqui que for censurado, se essa lei for aprovada, passa a tornar impossível, inadmissível ou deportável, se estiver nos Estados Unidos, qualquer um desses. Entendam, é uma porrada. É uma porrada.
é uma pancada, é uma coisa que, não só para o Brasil, isso muda o jogo para o mundo todo. Embora o foco da lei seja o Brasil, embora, claro, o outro exemplo flagrante é a violação dos direitos do Elon Musk, que é o caso citado aí. Os direitos do Elon Musk sendo violados. E quando você começa a mexer com gente graúda, você começa a colher as consequências de mexer com gente graúda. Os direitos do Elon Musk foram violados diante dessa lei. E essa lei é retroativa. Ela retroage. Porque a violação é constante. Se ela está em curso, ela é, né? Volto a ler o texto da lei. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de governo estrangeiro, foi responsável, passado ou executou diretamente, a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão nos Estados Unidos, localizado nos Estados Unidos. Todos, a qualquer tempo. É uma lei extremamente abrangente. Extremamente abrangente. E eu digo para vocês, quem acreditar em mim, acredita em mim. Quem não acreditar, não acredita em mim. O que eu já vi dentro do Congresso dos Estados Unidos, eu já vi cartas para o Departamento de Estado com pedidos específicos que incluem também pedido para revogação de vistos imediatos. Quem viver verá. Esse é um projeto de lei para proibir de forma definitiva. Mas qualquer congressista pode pedir de forma imediata o cancelamento de visto de determinados indivíduos. E vou dizer mais, tá? Não é Alexandre só, não. É barba, cabelo e bigode. Eu acho que vai sobrar para Lili Pacheco. Vamos ver. Estou dizendo aqui, o que eu digo que eu tenho certeza, eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, que ainda não aconteceu. Mas eu já vi. Eu já vi que existe. Imediato. Concreto. Na mão. Eu vi outras medidas em discussão. Vi projetos para retirada de recursos de ONGs que tiveram convênio com o TSE, ficam proibidas de continuar o convênio com o TSE por causa da censura, que foi lá atrás o que deu origem ao nosso problema. Poderoso, porque corta o problema na origem. Corta o dinheiro de muita gente que estava defendendo esse projeto de censura. E tem um efeito direto na CIA e no Deep State, que um dia a gente conversa com calma. Uma das coisas mais avassaladoras que eu vi, quem viver verá, foi um projeto proibindo a cooperação entre agentes públicos americanos e o STF do Brasil. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Fim da cooperação. Medidas duras. Tem outras coisas por vir. As discussões estão acontecendo, o assunto está inflamado aqui. Eu agradeço ao Alexandre por ter tomado as medidas que acabaram trazendo a saída do X. E agora o que acontece? O que acontece é que, de posse desse e de outros projetos, eu e outras pessoas, eu espero ter a ajuda de outras pessoas, conversei com muita gente, vamos pegar esse projeto e transformar nossa prioridade que esse projeto seja aprovado. Eu já me reuni com mais de 30 deputados que disseram que vão apoiar projetos para restabelecer a democracia no Brasil. Agora eu vou bater na porta de todos eles, porque a primeira etapa que eu precisava é a apresentação do projeto. O primeiro projeto foi apresentado. Parece que virão outros. E a gente vai bater na porta de cada um dos 216 republicanos para pedir, e alguns democratas, para pedir a assinatura desse projeto. Teremos do nosso lado figuras apoiando como Elon Musk, como o CPAC, como talvez o próprio presidente Donald Trump. Teremos pessoas robustas, pesadas do nosso lado. Nos próximos meses, nós vamos ter, paulatinamente, novos co-sponsors, patrocinadores, entrando nesses projetos. Vai ser um trabalho árduo, um trabalho longo, um trabalho custoso, mas eu falei para vocês, e eu volto a repetir, eu só vou parar morto. Por que eu posso dizer qual é o meu plano?
Eu estou dizendo qual é o meu plano esse tempo inteiro porque eles não têm como me parar. Já fizeram tudo que podiam fazer comigo. Vou fazer o quê? Vou mandar prender? Tá bom, manda. Não tô cagando. Vou continuar. A Interpol já vai ignorar qualquer coisa. Eu já não tenho meu passaporte brasileiro mesmo. Tá tudo certo. As autoridades americanas não vão cooperar. Vão fazer o quê? Vão bloquear mais dos meus bens? Já bloquearam. O que pediram para o governo americano bloquear, eles não bloquearam. A intimidação que eles fizeram de mandar o FBI e o US Marshals na minha casa, eu usei para dar subsídios a esse projeto que cessa a cooperação entre o governo americano e o STF. Então, o quanto vocês me atacarem, eu vou atacar de volta. Eu não sou o cara que vocês estão acostumados. Eu deixo esse recado para você, Alexandre, e para todos os demais. Eu não sou feito do mesmo material de geleia que você está acostumado com outros caras. Eu não faço acordo. Eu não negocio com terrorista. A gente vai até o final. Se eu perder, perdi. Mas eu não tenho a menor possibilidade de eu retroagir, retroceder 1 milímetro. Não tem acordo, não tem nada. Esses acordos que você fizer com Valdemar, Tarcísio e o cacete, enfia no toba. Eu não faço parte dessa turma. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso com Bolsonaro, eu não tenho compromisso com Tarcísio, eu não tenho compromisso com Nunes, eu não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com Deus e com a minha consciência. E eu não vou dormir de consciência limpa fazendo acordo para salvar a minha pele. Então não adianta mandar emissário, não adianta vir advogadinho e falar, não, tem que conversar, não sei o que, babá. Não adianta, eu não quero, não tenho interesse. Ah, mas você tem um monte de dinheiro bloqueado no Brasil. Ah, mas você tem familiar no Brasil, você não quer voltar ao Brasil. Claro, seria maravilhoso. Mas a que custo? Vou me olhar no espelho como? Então não. O que eu vou dizer para vocês é, nos próximos dias nós teremos mais coisas e eu vou continuar avançando sem parar, sem retroceder. Não parar, não precipitar, não retroceder. Lema do Olavo de Carvalho. Eu vou continuar fazendo isso. E eu acho que nós estamos muito perto de nos livrarmos do ditador. Pacheco, a água vai começar a bater na tua bunda. Eu tenho feito minha missão que a água comece a bater na sua bunda, Pacheco. E vocês, os outros 10 do STF, também. Eu sou só um coitado, eu sou um pobre jornalista. Acho que eu consegui fazer bastante coisa até agora. Mas eu estou só começando. Pois bem, teremos mais novidades em breve. Quem tiver qualquer interesse em participar desse projeto, quiser achar que isso tem valor, quem achar que, poxa, Paulo, gostei disso, isso é bacana. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? Eu tenho uma sugestão. Você pode considerar a possibilidade de se tornar meu apoiador. Não é uma fortuna. Você tem algumas opções, deixa eu botar aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu tô sem operador, tô sem nada hoje, né? Mas eu tô... É isso aqui. Aqui. Você tem algumas possibilidades de se tornar meu apoiador. Você pode fazer isso com a quantia de 5... Se você usar o cupom de desconto aqui embaixo, o plano normal custa R$6,99, mas tem um desconto para quem assiste o programa. Custa pouco mais de $5, $5,60, uma coisa assim por mês. E você apoia meu trabalho. Obviamente, com essa quantia, eu preciso... Só uma passagem para Washington custa mais ou menos $350 daqui de Miami. Né? Eu não vou nem dar uma de Lula e me atrever de fazer a conta, mas você paga $5 por mês, 350, eu preciso de, sei lá, mais de 50, né? 70 apoiadores para pagar uma passagem no mês. Não dá, óbvio que eu preciso de mais e mais gente, óbvio que é uma coisa, eu preciso de milhares e milhares de apoiadores, e o objetivo é que no longo prazo a gente chegue nesse número. Você apoia o meu trabalho, eu te dou, não tenho nada para te dar além do meu corpinho nu e do conteúdo que eu produzo, então você tem conteúdo exclusivo, conteúdo do meu site, recebe notícias por e-mail, tem artigos exclusivos, muita coisa de política americana, desconto dos meus cursos, etc. Agora, se você está numa situação financeira um pouco melhor, né, se você tá numa situação, digamos assim, um pouco mais bem de vida, você tem outras opções. Você pode me pagar, me apoiar com $50 por mês ou $500 por ano. É um apoio mais robusto, é legal, porque a gente vai passar a ter uma interação no nosso grupo de patronos, a gente vai passar a ter
as nossas reuniões mensais de Zoom, né? A gente vai passar, você ganha acesso ao meu e-mail, pode me mandar e-mail diretamente, tem uma série de coisas que você pode fazer, principalmente fazer parte desse grupo, você passa a poder me ajudar a me pautar e também dar o suporte para várias outras pessoas que não podem ajudar. Isso vai de cada um que acha que isso vale a pena, pode ajudar, quer contribuir de alguma forma, essa é a forma de contribuir. A tua contribuição basicamente é munição para eu poder continuar lutando a guerra. Eu vou lutar com a munição que eu tiver. Eu vou lutar essa guerra com a munição que eu tiver. Ah, mas Paulo, e o Trump? Eu falo assim, cara, se o Trump voltar, certamente a coisa fica muito mais fácil. É claro, e vocês não tenham dúvida que eu estou usando todas as minhas relações possíveis com o Donald Trump para que ele esteja informado. No momento, o Trump é só um ex-presidente dos Estados Unidos em campanha. Parece que ele vai voltar? Parece que ele vai voltar. Ele voltando, a nossa situação fica mais fácil? Fica, mas ele precisa sim do apoio e da conscientização no Congresso. Esse trabalho que a gente está fazendo. Eu quero muito poder, ainda nesse semestre, fazer um trabalho parecido na Europa, né? Eu sou cidadão europeu, eu quero trabalhar na Europa também para a gente construir algo parecido, mas eu sou umzinho só, né? Que tenta fazer meu trabalho jornalístico e esse meu trabalho de luta pela liberdade de expressão que me toma um tempo horroroso, né? Dificulta ainda a ganhar dinheiro, eu só perco dinheiro com esse negócio, mas tudo bem, né? Meus tesouros estão em outro mundo, só peço àqueles que podem ajudar, que podem me ajudar a dividir um pouco o fardo, que considerem essa possibilidade. Seja como for, eu sei que nós vamos ter outras novidades, talvez eu tenha que entrar aí no ar amanhã, em algum momento, se acontecer alguma coisa amanhã. Temos coisas envolvendo senadores, tem bastante coisa para acontecer por aí. Eu não tenho entrado tanto também porque tem que ficar trabalhando, não dá para ficar aqui no ar. Então, mas de qualquer forma, caso isso não aconteça, na quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu volto com mais informações no Paulo Figueiredo Show. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e a gente vai vencer. Até a próxima.